Olá, residentes malvados, olá, residentas malvadas, eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje chegou a vez da gente analisar o reboot das adaptações para o cinema de uma franquia de jogos de terror icônica, mas que andou sofrendo ao longo dessas duas últimas décadas com filmes pra lá de capengas. Esse filme da pauta de hoje foi lançado nos cinemas, então muita gente já viu. Eu perdi o lançamento na época, mas agora que tá chegando no streaming, acho que merece uma recuperada no assunto, né? E por muita gente já ter visto, não é surpresa que o filme não é lá grandes coisas. Mas, será que eu achei algum valor nele? Eu vou dizer agora, então, simbora! Um morto-vivo que gosta de meninos e meninas é um zumbi? Residente representam duas notas musicais e um sorriso? Um estudante de medicina cachaceiro é um residente ébrio? Tudo isso e muito mais agora. Uma mulher destemida fica sabendo que sua cidade natal tá passando por algo muito sinistro. Então ela decide voltar para convencer seu irmão polícia a abandonar aquele barco furado de vez. Na hora ele não acredita, mas não demora para as teorias da moça se comprovarem. Então eles vão precisar lutar contra bichos macabros se quiserem escapar dessa peleja vivos e inteiros. Mesmo eu não sendo um grande fã ou profundo conhecedor de Resident Evil nos videogames, eu tenho uma ligação nostálgica com os primeiros jogos. Eu acredito que foi o primeiro jogo de terror com o qual eu tive contato e o primeiro a me deixar realmente apavorado. Tanto que eu não tinha coragem de jogar, eu ia pra casa de um amigo pra ficar assistindo a ele jogando. Mais tarde, um pouco mais corajosinho, eu até consegui jogar e zerar os jogos 1 e 2. Ainda assim, os meus primeiros e mais marcantes contatos com jogos foram assistindo. Então, com tanto potencial narrativo a ponto de ser tão divertido acompanhar passivamente, eu imaginei que não fosse tão difícil aparecer uma adaptação para o cinema que mantivesse os valores mais atrativos dos jogos. De fato, não demorou para o cinema abrir as portas para o Resident Evil. Porém, não mantendo os valores. Para minha infelicidade, e a de muita gente, a iniciativa partiu de um cara chamado Paul W.S. Anderson, um sujeito cuja condução geralmente não passa do medíocre e cuja visão para a franquia de jogos em questão pouco ou nada lembra aquilo que fez ela se tornar tão prestigiada nos videogames. E o pior, ele se danou a fazer tantas continuações que, para muita gente, quando a gente fala em Resident Evil, a série de filmes vagabundos dele é que se tornou a referência. Ou seja, esse cara com uma ótica torpe sobre o que fazia a franquia um sucesso nos games, gastou a marca nos cinemas, fazendo a gente associar Resident Evil a algo ruim, mas infelizmente popular, porque existe esse fenômeno Transformers, né? Fazer o quê? Mas eu e os fãs das antigas guardamos esperanças para que, quando o cara largasse o osso, a gente finalmente pudesse conferir uma obra que captasse a essência dos jogos. Então foi com entusiasmo que a gente recebeu a notícia de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que prometia rebootar a franquia nos cinemas e de uma forma mais próxima à origem. E agora que o filme chegou, de fato, tá mais relacionado à origem, mas não o suficiente e não no que importa. É porque a relação ficou mais em pontos chaves como a ambientação da ação em cenários icônicos, a inclusão de vários personagens célebres, a repetição de momentos memoráveis e a reconstituição da época original. O que não é algo ruim não, é bacana, é joia. A gente já sabe que referências e fanservices dão aquele calorzinho no peito e são úteis para atrair a nossa atenção. Porém, elas não são suficientes para segurar a nossa atenção. Um cineasta sagaz, perspicaz, sensível e que conhece a obra de origem não para nesses quesitos e procura ir atrás da alma do negócio. Só que isso não parece ser o caso de Johannes Roberts, que foi quem assumiu roteiro e direção dessa vez. Sua sensibilidade para captar o que Resident Evil tinha a oferecer nos games parou na superfície mesmo. E sua falta de visão é tamanha que, não percebendo o tanto de conteúdo que só o primeiro jogo dispunha, o roteiro dele tratou de hospedar acontecimentos dos dois primeiros jogos. Mano, eu nem sei como incluir tudo de um jogo só num filme. Avalie 2 em míseras 1 hora e 46. Resultado, obviamente o filme desperdiça uma cacetada de coisa boa dos dois jogos. Como? Primeiro, descartando eventos promissores. Os saltos que a trama dá e a pressa com que precisa passar de fase deixa a experiência muito superficial. O tanto de situações que a casa proporciona, as idas e vindas, os becos sem saídas, intrigas, revelações, se transformaram em entra na mansão, sobe as escadas, dá uns tirinhos numa meia dúzia de zumbis e sai da mansão. Mesma coisa com a delegacia. Mesma coisa com as ruas de Raccoon City. O cara traz esses cenários com a representação maravilhosa de fiel
fiel e consequentemente nostálgica, e se tem uma coisa que a gente pode elogiar sem ressalvas aqui é o design de produção. Mas então o tal Johannes pega esse trabalho magnífico pra tratar como um mero fanservice passageiro qualquer. Mano, não faz isso não. Segundo, o roteiro desperdiça o potencial que Resident Evil tem de melhor. Não é a ação de confrontos e embates com criaturas tenebrildes como o Paul W.S. Anderson fez o público desavisado acreditar. Também não é o terror de monstros, apesar de ter sim alguns conceitos de bichos feios da molesta bem aterrorizantes nessa franquia. De ter um bom terror corporal também. Mas o principal é o terror psicológico, de nunca se sentir seguro nesses ambientes, com o perigo podendo vir de qualquer lado e de não saber o que vai aparecer no próximo cômodo. O suspense envolvendo as dinâmicas entre os personagens, o mistério sobre os experimentos da Umbrella Corporation, que nos jogos é resolvido gradativamente através da investigação de pistas e anotações, e não dado de bandeja por alguém que chega e revela tudo. Ah, e ainda tem os desafios dos cenários que requeriam inteligência dos agentes para avançar por eles. Se isso é trazido para um filme de forma convidativa, nossa, a imersão é 1000. Mas aqui, tudo isso é simplesmente abandonado para que o filme contemplasse uma narrativa apertada, atravessada e atropelada que favorece a ação vazia, como Paul W.S. Anderson fez escola. E pode ter sido influência dele sim, pois ele continua aqui como produtor executivo. Pois é, ele ainda não largou as garras totalmente dessa franquia. E no lugar daquele terror positivo que eu mencionei, o que é que esse filme faz? Ele busca o terror de momento. É aquele que pretende causar impactos imediatos no espectador, mas que geralmente não dura muito tempo. São sustinhos, uso de criaturas grotescas ou violência gráfica pontuais. E até nisso, onde o filme aposta todas as suas fichas, ele ainda consegue se desequilibrar. Pois é, rapaziada, Johannes Roberts tanto consegue compor uma cena corretinha, como essa na qual a câmera se move singelamente entre a protagonista e uma criança invasora debaixo da mesa, enquanto a mãe esquisitona já chega arrombando a porta de vidro lá atrás, sem cerimônias. Mas esse cineasta também é responsável por essa cena na qual um mocinho fica acendendo um isqueiro que falha na maior tranquilidade, enquanto tem um zumbi vindo na direção dele, gofando sangue, e aparece mais perto a cada apagão, e ele lá, acendendo o isqueiro, aí apaga, e tranquilamente, acende o isqueiro, apaga. Até que do nada o bicho desaparece e reaparece magicamente atrás do mocinho. O coisa estava todo trôpego, mas de repente ele conseguiu dar uma de Houdini e aparecer atrás, fazendo mágica. Tudo pra quê? Pra dar um sustinho singelo na gente. Não é aquela coisa, se a gente sequer acredita na coreografia da cena que tá vendo, o susto não vai surtir tanto efeito. E quer ver outros desarranjos no qual o filme erra até ali onde tá investindo com força? Pois bem, aqui é uma reprodução de estilo, de cenários e figurinos bem dedicados para remeterem aos jogos, e maquiagens de zumbis e perebas bem caprichosas também. Exceto a Lisa Trevor, que não parece uma moça descoisotada e toda remendada. Parece apenas que tá estranhamente se escondendo numa roupa de peles remendadas, que não faz muito sentido. Mas enfim, quando o negócio é físico, os artistas visuais mandam muito bem, isso aí a gente não tem do que se queixar muito não. Agora, quando o assunto são efeitos digitais, vixe! Olha, deu uma... Os 25 milhões de dólares do orçamento não conseguiram cobrir, não. Não é nenhum troco de pinga, mas só pra você ter noção, os filmes do Paul W.S. Anderson tiveram uma média de 47 milhões de orçamento. Ou esses 20 milhões a menos fizeram tanta diferença, ou as limitações da Pandemics pesou demais. Porque, meu irmão e minha irmona, que compilado de efeito capenga e descuidado. É cachorro com uma camada decrépita em CGI sobressaindo numa tonalidade de cor diferente, são os movimentos do Licker oscilantes, às vezes até convence, mas às vezes parece ter sido copiado diretamente dos games. É uma capotagem super vagabunda do caminhão que teria sido muito mais bem feita se eles tivessem usado um Hot Wheels. Mas o negócio fica realmente comprometedor quando até as babas do cachorro lá e as babas de sangue dos zumbis são feitas em computação gráfica com uma física completamente destrambelhada. Pelo amor, que é isso? Isso é só questão de efeito visual capenga? Não, isso é questão de direção. A direção que não estava atenta para notar isso e a direção que não estava atenta para colocar os atores para ficarem babando sangue. Ah, deixa para pós-produção. Aí chega na pós-produção e ainda tem esse desleixo. Se o diretor de fato teve tanta culpa assim, se o dinheiro faltou, se ele não teve voz nessa produção também, não sei. Só sei que o Johannes Roberts é sem noção suficiente para acreditar que esse fonezinho impediria esse sujeito de acordar com uma explosão de um caminhão a alguns metros de distância apenas.
E o pior, ele como roteirista e diretor é do tipo sem noção que acha legal fazer um filme convencional desse com praticamente 4 protagonistas. E aqui a gente tem mais um problema da decisão de Johannes em misturar os jogos 1 e 2 para se basear para criar o seu roteiro. Acontece que em cada um dos jogos a gente pode jogar com 2 personagens diferentes. No 1 com a Jill Valentine ou com o Chris Redfield. No 2 com a Claire Redfield ou com o Leon Kennedy. Aí o que é que o seu Johannes fez? Botou toda essa galera e deu importância praticamente igual a todo mundo, sem desenvolver bem ninguém, nem se aprofundar em qualquer relação de um jeito que elas possam ir além de se unir para sobreviver. Desse jeito, não dá para se identificar com ninguém, não dá para se entusiasmar com ninguém, não dá para se interessar por ninguém e não dá para temer pelo destino de ninguém. Até porque o filme grita que jamais teria coragem de sacrificar qualquer um deles, já que julga todos igualmente importantes de um jeito que nem consegue se decidir quem deveria conduzir as ações que a gente acompanharia. Parece que o filme tem uma certa preferência pela Claire, no entanto, não faz o suficiente para que ela tome essa posição de destaque. Assim, enquanto os jogos abordam as 4 óticas paralelas que acontecem na mesma noite de um jeito que elas se complementam, porque cada uma tem a sua narrativa própria, né? Cada uma é jogável, a narrativa de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City faz elas competirem entre si. E aí, quando uma tá esquentando e poderia render uma tensão boa se fosse estendida, ela é cortada para outra ação, esfriando o clima do filme. E é isso constantemente, vezes 4, com, repito, personagens repetidos e jogados com interpretações no piloto automático. Ainda tem essa. E nem vejo como os coitados dos atores podiam fazer muito mais do que fizeram com as pinceladas que o roteiro propôs. Sim, porque com tão pouco tempo para desenvolver cada um, não tem como eles não parecerem a mesma coisa. Só que o roteiro até notou isso, sabia? Tanto que até tentou dar umas incrementadas nas personalidades de Leon e da Jill. Em relação aos jogos, ele virou um bananão e ela uma metidona, o que inclusive até descontentou os fãs mais apegados. Eu não tenho esse apego e não teria do que me queixar se essas mudancinhas fizessem alguma diferença na prática. Mas não fez. Como eu disse, são 4 personagens praticamente iguais, se apertando numa trama apressada e competindo pela mesma função narrativa, a de protagonista. Ah, mas tem alguns filmes que tem muitos protagonistas, tem multinúcleos. Mas num filme superficial como esse, não cabe. Principalmente porque não só eles estão mal desenvolvidos, como faltou tempo para trabalhar também as conspirações do mal lá, da Umbrella, e sobretudo as motivações dos vilões, que mudam do bem pro mal ou do mal pro bem no estalar de dedos quando o roteiro decide que sim. Então, se Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City em algum momento pareceu um sonho de ver uma adaptação próxima do que os jogos nos apresentaram, não vou dizer que se tornou um pesadelo, pois eu já vi filmes piores, aqueles do Paul W.S. Anderson, em que ele sai tirando maluquices da cartola pra ver se alguma cola e elas não se comunicam bem. Então, se não é um pesadelo, digamos então que esse filme aqui foi como ser acordado de um sonho com susto. Tem uma série da Netflix chegando aí, vamos torcer pra que ela vingue, né? Só que depois que essa franquia rendeu tanta adaptação cinematográfica fubuia, te contar que a esperança pra que esse negócio dê certo é pouca, viu? E essa é minha reação enquanto assistia ao filme. Tem uma cena durante os créditos que revela um pouco sobre o futuro dessa série de filmes que teoricamente iria existir, mas depois desse fracasso eu não sei se vai mais. Mas também não é nada que você esteja perdendo. Na verdade, esse filme ninguém tá perdendo nada. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Também muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Eita, que teletransporte maneiro.